Palmeiras e Flamengo foram, de longe, os que mais faturaram com direitos de TV, isso sem contar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre quanto cada clube de futebol do Brasil recebeu com direitos de transmissão ao longo de toda a temporada passada, e isso inclui não apenas o brasileiro, mas os demais torneios. E dá para dizer que Flamengo e Palmeiras ficaram à frente da concorrência. Flamengo com uma boa vantagem em relação aos demais. Rubro-negro arrecadou 612 milhões de reais. 6 vezes mais, por exemplo, do que o Ceará, o 18º a aparecer nesse ranking. Se o Flamengo ficou com mais de 600 milhões, o Palmeiras aparece em segundo com 527 milhões, seguido de perto pelo Fluminense, 526 milhões de reais. O Botafogo foi o quarto, 380 milhões. Vale a lembrança de que esses 4 primeiros foram os 4 representantes do Brasil na Copa do Mundo de Clubes, a primeira edição disputada pela FIFA nos Estados Unidos na metade do ano passado. O quinto lugar do Corinthians, com 363 milhões de reais. Diferença entre Flamengo e Corinthians gritante. Quase 2 vezes mais em favor do rubro-negro. O São Paulo foi o sexto, com pouco mais de 240 milhões de reais. O Vasco foi o sétimo, 213 milhões. Na sequência, Internacional em oitavo, Bahia em nono, Fortaleza em décimo, Atlético Mineiro em 11º, Cruzeiro em 12º, Santos em 13º, Grêmio em 14º. Ainda tivemos Vitória em 15º, Bragantino 16º, Mirassol 17º e o Ceará 18º colocado com 106 milhões de reais. Vale a lembrança que nas principais competições da Europa, a distância entre o primeiro e o último, no que diz respeito à receita de TV, nunca é superior a 3 vezes. Aqui, incluindo mais campeonatos do que só o brasileiro, a diferença foi de 6 vezes em favor do Fla. A grande novidade do domingo, né, a diminuição da distância entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras tropeçou, empatando com o Remo, depois de jogar por mais de 20 minutos com um a mais, e criando oportunidades, mas exagerando no balão, enquanto o Flamengo acabou de vencer o Grêmio por 1-0, num jogo em que o placar mais justo seria 2 ou 3-0 a favor do Fla, tá? Essa talvez seja a grande notícia do fim de semana no Campeonato Brasileiro. A distância que era de 6 pontos caiu para 4, com a observação de que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Palmeiras. Jogo contra o Mirassol em casa, a tendência é que o Flamengo vença esse jogo. E aí, só para lembrar, os times se enfrentam em 2 rodadas no Campeonato Brasileiro, confronto dos mais interessantes e legais, que vai definir o campeão do turno. Acho que o campeão brasileiro, essa definição ainda vai demorar mais um pouco, embora para mim esteja muito claro que vai ser ou Flamengo ou Palmeiras, isso se o Palmeiras melhorar, né? Palmeiras que tinha uma gordura, vem queimando essa gordura com exibições bem distantes daquela que o torcedor alviverde gostaria. Bom, boa noite, Nicola. O Palmeiras hoje continua jogando mal. Com 1 milhão, com 1 a mais, vai contratar nessa janela ou só interessa reforçar a zaga? Vamos lá, o Palmeiras vai em busca de reforços para metade do ano. Barbosa já está fechado, essa é uma negociação sacramentada, tá? O que dá para dizer sobre outras contratações? O Palmeiras está no mercado, e sobre a falta de futebol do Palmeiras, aí esse é um ponto importante. Eu acho que há muita coisa a melhorar com o atual elenco. O Palmeiras não precisaria de reforço para jogar mais do que vem jogando, né? E é muito louco dizer isso de um time que é líder do Campeonato Brasileiro, com até alguma folga, que agora já não tem mais folga, né? Mas com uma relativa tranquilidade, pelo menos até o início dessa rodada. Não aguentamos mais o Abel. Pois é, cara, eu tenho percebido muito torcedor alviverde incomodado e irritado com o Abel. Tô tentando viabilizar aqui uma internet um pouco melhor, cara. Enfim, estamos tentando aqui, tá? Se conseguir alguma novidade para você. Mas não tem muito o que fazer em relação ao Abel, né? O Abel fica até o fim da temporada, isso é líquido e certo. Não há como mudar essa situação. Mas o grau de incômodo do torcedor alviverde se justifica diante de tanto investimento. Citar um caso específico da lateral esquerda, né? O Palmeiras gastou bastante dinheiro no Piquerez, dinheiro que se justifica. Um baita lateral, se machucou, enfim. Agora está se preparando para voltar para a Copa do Mundo. O Jefté foi contratado para ser o reserva imediato dele. 38 milhões de reais. Cara, o Jefté não consegue jogar.
Ele já tinha perdido a posição para o Arthur, que é o menino da base, o Arthur acabou se machucando e o Jefté precisou voltar. E hoje o Palmeiras termina o jogo com o Jefté substituído e com o Kelvin atuando como lateral esquerdo. O Kelvin, que é lateral direito, também não tem dado conta do recado na sua posição. O Corinthians e o Palmeiras anunciaram, ao longo dessa semana, um acordo entre as partes em relação a Pedro Morelli. Pedro Morelli é um atacante de 15 anos de idade que já joga no Sub-17 do Corinthians, tá? Ele pertencia ao Corinthians, foi contratado pelo Palmeiras. E foi, entre aspas, segundo o Palmeiras, roubado pelo Corinthians. Ou seja, ele era do Corinthians, foi para o Palmeiras e voltou para o Corinthians. E isso repercutiu muito alto. O João Paulo Sampaio, que é o gerente da base do Palmeiras, chegou a exigir que o Corinthians fosse retirado do movimento de clubes formadores, e isso acabou acontecendo, enfim, um verdadeiro caos. Nessa semana, Corinthians e Palmeiras se acertaram para que o jogador pudesse ficar em definitivo no Corinthians. O Timão se viu obrigado a pagar R$1 milhão, tá, ao Palmeiras, além de prometer o repasse de 50% do valor de uma venda futura. Mas esse acordo tem tudo para cair. Estava conversando com um representante do Pedro Morelli, do centroavante, só 15 anos de idade, que já é artilheiro do time Sub-17, num pré-paulista, inclusive acabou de conseguir a cidadania italiana, e o empresário estava me contando que a família não foi consultada sobre esse acordo. E quando ele voltou para o Corinthians, ficou combinado que o Corinthians teria 50% dos direitos econômicos e que ele e a família teriam os outros 50%. Se o Corinthians prometeu dar 50% para o Palmeiras e ficou com os outros 50%, não sobrou nada para a família e o Pedro Morelli não vai aceitar as condições desse acordo. Enfim, Palmeiras e Corinthians voltaram a estaca zero em relação ao futuro desse jogador. Agora sim, começamos a responder a perguntas, a dúvidas e sugestões. O Barbosa, zagueiro que pertence ao Botafogo, deu entrevista depois da vitória do Botafogo contra o Racing nessa quarta-feira, jogo da Sul-Americana no Newton Santos. E afirmou que, abre aspas, tem mais 2 jogos da Sul-Americana, 2 jogos do Brasileiro e um jogo da Copa do Brasil por fazer pelo Botafogo. O Barbosa deu a entender que vai embora mesmo, mas fica até o fim do mês no Botafogo. Nicola, por quê? Porque o Barbosa não pode jogar pelo Palmeiras antes de 20 de julho. Não é 20 de junho, nem 20 de maio, é 20 de julho. Restam 2 meses e 1 semana até a data da liberação, da permissão dele para estrear no Palmeiras. E aí, diante desse cenário, para que o Palmeiras não precise pagar os salários dele agora e para que o Barbosa continue jogando, os clubes optaram por permitir que o Barbosa seguisse atuando, tá? Eu tenho a impressão de que o Barbosa não jogará a Copa do Brasil. Ele ficou de fora do jogo de ida, e se entrar em campo no jogo de volta, ele ficará impedido de defender o Palmeiras na reta final da Copa do Brasil. A permissão para atletas mudarem de clube na Copa do Brasil, a permissão termina na 5ª fase. Se você jogou na 5ª fase por um time, você não pode defender outro. Como o Palmeiras joga a Libertadores e o Botafogo a Sul-Americana, e ainda estamos na fase de grupos, não há problema. Ele até poderia estar jogando na Libertadores, né? A Libertadores permite que alguém que tenha disputado a fase de grupos por um time dispute o mata-mata por outro. Em relação ao brasileiro, ele só não pode estourar o limite de 12 jogos. Até 12 jogos está ok. A partir do 13º, aí a coisa dá uma bela complicada. Beleza? Boa noite, Nicola. O Barbosa vem para o Palmeiras ou não? Estava respondendo. Será reforço do Palmeiras? O negócio está fechado, tá? O Flaco Lopes pode ir embora. Se o Flaco Lopes for embora, quem vem para o lugar dele? Paulinho do Toluca é ótimo jogador. Confesso que não conheço o Paulinho do Toluca. Deixa eu dar uma olhada nos números para entender de quem se trata Paulinho Toluca. Sobre o Flaco, a verdade é que ele é muito especulado no Atlético de Madrid, mas isso só aconteceria se de o Atlético levar adiante essa história se houver uma saída em definitivo do Julián Álvares, tá? Caramba! Paulinho, 33 anos de idade, centroavante português. Temporada no México de 45 jogos e 33 gols. Esse cara era do Sporting. Primeira temporada no Toluca, 43 jogos, 29 gols. Segunda temporada, 45 jogos e 33 gols. Contrato até 2029, está super valorizado. Deve ser impossível tirar o Paulinho de lá, ganhando bastante. Caramba, que temporada. 45 jogos, 33 gols e 6 assistências. A gente está falando de 39 participações em gol em 45 jogos. Legal. Boa observação do
do Maxwell. Thiago Almada ou Nino ou Barbosa no Palmeiras? Leandro, o Barbosa está contratado. O Barbosa é jogador do Palmeiras, tá? Dá para cravar. O ponto é o Barbosa e o Botafogo decidiram pela permanência do atleta até 30 de maio, até porque ele só pode ser utilizado em 20 de julho. Sobre Thiago Almada. O Almada foi procurado pelo Palmeiras na primeira janela do ano e disse que não queria voltar para a América do Sul. Mais recentemente, o pessoal da ESPN na Argentina cravou que o River Plate está em negociação com o Almada e com o Atlético de Madrid e que a resposta viria em 20 dias. Agora é aguardar para ver como é que vai funcionar se o Almada e o Atlético de Madrid demonstrarem interesse em fechar com o River Plate. Imagino que o Cruzeiro, que o Palmeiras e que o Flamengo ativem esse desejo para tentar avançar na contratação de um atleta que é muito diferente e bem acima da média, né? Para mim, jogaria em qualquer clube de futebol no Brasil, excelente qualidade, enfim. Que mais? O Maurício, não esqueçam de deixar like, hein, pessoal? Aperta o botão de joinha aí, se puder, mande o superchat também. A gente para o que está fazendo para ler a pergunta do superchat. Bernabé no Palmeiras, alguma chance? Por aí, tamo junto. Já apurei ontem, tá? Vocês tinham me perguntado na live se existia alguma possibilidade de o Bernabé ser contratado, e a resposta é não. O pessoal do Palmeiras que me respondeu disse que já tem 3 laterais esquerdos no elenco, o Piquerez que está voltando de lesão, o Arthur que tem ido muito bem, jogador da base, além do Jefté comprado por 38 milhões de reais. Só para completar mais uma informação de Palmeiras, né? Uma dessas redes que trata especificamente de Palmeiras aqui na internet chegou a afirmar que o Palmeiras deve receber proposta nos próximos dias, nas próximas semanas, do Al Ittihad pelo Luiz, e que o negócio poderia gerar na casa dos 15 milhões de euros. Vou repetir, o Luiz, jogador formado na base, 1 gol na temporada, ele tem 15 jogos, né? Marcou gol só no primeiro jogo, contra a Portuguesa 1-0. Desde então, não balançou mais as redes. Inclusive, tem sido bem pouco aproveitado nos últimos 5 jogos. Em 4, ele nem saiu do banco. Só jogou contra o Juazeirense, aquele jogo em que o Palmeiras poupou titulares por conta do confronto na Copa do Brasil. Pois bem, o Luiz estava sendo especulado como possível reforço do Al Ittihad, numa operação que chegaria a 15 milhões de euros. A pessoa do Palmeiras me garantiu que é mentira, que não há absolutamente nada para o Luiz, e que se chegasse uma proposta nesse valor, o Palmeiras faria negócio na hora. A pessoa até acrescentou que o Luiz é visto internamente como alguém com muito potencial, mas a frase que ela usou, precisa querer mais. Então, ao que parece, é daqueles meninos jovens que meio que se deslumbram e acham que só o talento vai ser suficiente. Com o Abel Ferreira, não. E a prova de que ele precisa querer mais é que o cara entrou em um jogo dos últimos 5 do Palmeiras, tá? E olha que o Vitor Roque não teve disponível nesse período, foi um período de algumas baixas físicas. Fala, turminha, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Palmeiras. Já peço desde já seu like, se ativar no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber tudo que tem possível, valeu? A gente vai encerrando nossa edição por aqui. Um grande abraço para você no nosso vídeo. E até para todo vídeo, rapaziada. Lembrar que o Palmeiras foi cafado, né? Pra mim é que daria erro de direito, o jogo tem que ser cancelado. Deixe aí no comentário a sua opinião. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Eu fui.